Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio dessa semana do nosso podcast Perguntando Teologia. Meu nome é Lucas Alexandre e hoje eu estou aqui com um dos membros também do projeto Perguntando Teologia, Rafael Ladeia. Fala Rafael, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Muito feliz de estar aqui com você hoje. O assunto que nós vamos tratar hoje está alinhado com a série da História da Igreja, que é sobre os puritanos. E eu queria que você começasse explicando para a gente quem foram os puritanos. Bom, Rivaldo, primeiramente eu vou dizer que o meu conhecimento sobre esse movimento e sobre a história dos puritanos veio de um livro que eu li recentemente, que chama Santos no Mundo, do autor Leland Ryken, da editora Fiel. É um livro que eu recomendo bastante para quem tem interesse em história e interesse principalmente sobre a história dos puritanos, e é bem interessante que ele pega vários aspectos da nossa vida cotidiana e ele mostra como o movimento do puritanismo abordava esses assuntos. Então a sua pergunta foi: quem foram, os puritanos? O que foi esse movimento? Então, primeiramente, eu queria falar sobre o aspecto histórico. Os puritanos, eles eram protestantes ingleses e eles tinham como objetivo inicial realizar uma reforma mais brusca na Igreja da Inglaterra. Lembrando que a reforma protestante aconteceu em vários lugares na Europa, principalmente na Alemanha, mas acabou também acontecendo na Inglaterra, só que de uma maneira um pouco diferente. A Igreja da Inglaterra, que hoje é a Igreja Anglicana, ela teve sim partes da sua doutrina, partes dos seus costumes reformados, mas não foi uma reforma tão intensa. Por exemplo, a Igreja Anglicana ainda possui muitos ritos, muita liturgia principalmente, que é muito semelhante à Igreja Católica. Isso é uma das principais fontes de crítica que os puritanos tinham em relação à Igreja da Inglaterra. Então o que eles queriam fazer? Eles queriam terminar a reforma, de certa forma, ali naquela Igreja da Inglaterra. Eles queriam fazer com que a igreja fosse completamente reformada, perdesse esse aspecto litúrgico e também tivesse a sua doutrina para um lado mais reformado. Os puritanos, eles eram essencialmente calvinistas. Existiam dois tipos de puritanos naquela época. Existiam os puritanos separatistas e os puritanos não separatistas. Os puritanos não separatistas eram aqueles que eram membros da Igreja da Inglaterra e que buscavam reformar essa igreja e continuar nela. E tinham também os separatistas, que eram aqueles que não viam como a Igreja da Inglaterra poderia ser reformada de uma maneira eficaz, e eles simplesmente queriam se separar da igreja e criar novas denominações e novas igrejas. Dentro desse aspecto histórico, diversos eventos ocorreram que fizeram com que os puritanos fossem de uma minoria para uma maioria, principalmente entre os políticos, e isso fez com que houvesse muita rivalidade entre os puritanos e entre os anglicanos, principalmente porque os anglicanos eram, na sua maioria, os simpatizantes com a família real. E a Inglaterra passou por um período de guerra civil, onde o Congresso e o Parlamento guerrearam contra a família real, fazendo com que a maioria puritana chegasse a um status de maior poder, fazendo com que a monarquia fosse dissolvida, uma república tomasse poder durante um curto período de tempo na Inglaterra. E sendo assim, os puritanos acabaram tendo maior destaque ali naquele país durante um curto período de tempo. Só que depois de toda essa guerra civil, depois da república tomar o poder na Inglaterra, depois da monarquia ser dissolvida, aconteceu a restauração da monarquia depois de alguns anos. Ou seja, a monarquia, que fazia parte da Igreja da Inglaterra, o monarca, ele é o chefe da Igreja da Inglaterra, da Igreja Anglicana, tomou o poder novamente e passou a perseguir os puritanos, principalmente os puritanos que queriam se separar da Igreja Anglicana. Isso fez com que a maioria deles viesse aqui para as Américas, criasse colônias e participasse das colônias aqui dos Estados Unidos. E é principalmente sobre esses puritanos que a gente mais ouve falar. Muitas vezes a gente vê em filmes, aquelas famílias que usam umas roupas mais compridas naquela época do século XVI, XVII, e trabalham nas plantações e têm uma vida completamente voltada para o aspecto religioso. Essa é a imagem do puritanismo que a gente normalmente tem. Interessante, Rafael. Você falou pra gente sobre aspectos históricos, desse assunto. Mas eu queria que você trouxesse também em relação à espiritualidade. O que esse movimento pode ensinar pra gente hoje? Bom, Lucas, muito boa essa pergunta. A gente acaba aprendendo muito mais dos puritanos nos filmes e nos livros, no aspecto histórico mesmo, e a gente acaba, às vezes, nem entendendo a parte espiritual, a parte religiosa. Bom, como eu falei, os puritanos eles acabaram vindo aqui para os Estados Unidos e eles faziam
parte de diversas comunidades que tinham como objetivo viver uma vida teocêntrica. O que isso significa? Uma vida em que tudo aponta para Deus. Esse era o principal objetivo desse movimento religioso quando eles chegaram aqui nas Américas. É interessante ver isso porque, como eu disse no livro que eu li, ele traz diversos aspectos do nosso cotidiano e mostra como que os puritanos abordavam isso de maneira espiritual e de maneira prática também. Por exemplo, nós temos capítulos que falam do trabalho, nós temos capítulos que falam da família, nós temos capítulos que falam de educação, e é muito interessante ver que os puritanos, em tudo que eles faziam, eles pensavam em Deus, eles pensavam em como isso iria apontar para Deus, como isso iria fazer parte do relacionamento deles com Deus. Por exemplo, nós temos vários relatos dos cultos domésticos que os puritanos faziam parte. Eles não só iam na igreja, mas os maridos, eles tinham uma posição de serem líderes religiosos dentro de suas casas também. Eles ensinavam a palavra para os seus filhos, para suas esposas, tudo isso além do ensino bíblico da igreja, além do momento do domingo. Era um momento em família em que eles buscavam ter uma conexão maior com Deus. Tudo isso fazendo com que a família fosse um centro também de espiritualidade, fazendo com que os filhos, o próprio pai e a esposa pudessem ter uma maior conexão com Deus dentro do núcleo familiar deles. Além disso, nós temos muitos relatos sobre o trabalho dos puritanos, a ética do trabalho deles, a forma como eles enxergavam o trabalho como um jeito de você ter uma função dentro daquela sociedade, e tudo isso com um ponto de vista também religioso. Você vê os puritanos dando graças pelo trabalho, agradecendo a Deus pela oportunidade do trabalho. Você vê os puritanos levando o trabalho deles muito a sério, como se fosse uma forma de servidão a Deus também através do trabalho. Todos os pontos do cotidiano dos puritanos, eles tentavam apontar para o relacionamento deles com Deus. A gente pode até ver o reflexo disso nas universidades, como eu falei, também tem um capítulo que aborda educação. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, foi uma das muitas universidades fundadas por puritanos. Tentativa de você conciliar também a educação com a fé, o que foi algo que os puritanos fizeram com muita maestria, já que mais de 10 faculdades nos Estados Unidos de muito prestígio foram fundadas por puritanos. Então, todos os pontos do cotidiano deles, seja educação, seja trabalho, seja vida familiar, tudo isso eles tentavam fazer com que apontasse para o relacionamento deles com Deus. E além de tudo isso, Lucas, além deles terem o cotidiano deles voltado para o relacionamento deles com Deus, era muito interessante o jeito com que eles abordavam a fé deles dentro da comunidade e dentro da igreja. Eles tinham documentos que realmente descreviam de uma forma detalhada no que eles acreditavam, as doutrinas que eles achavam que eram válidas. Como eu disse, eles eram predominantemente calvinistas. Eles tinham um alinhamento da fé deles muito grande e muito detalhado para que toda a comunidade entendesse. E esse é um outro aspecto que eu acho que é muito positivo quando a gente olha para os puritanos. Eles tinham uma grande noção exatamente do que eles acreditavam, eles entendiam as doutrinas, eles entendiam os conceitos, eles tinham uma interpretação bíblica muito semelhante, e isso era algo que realmente ajudava a comunidade e a igreja a se manter unida e a ter uma maturidade espiritual muito grande. E isso é um dos outros aspectos também que é abordado nesse livro e é descrito como sendo uma das grandes qualidades do movimento puritano. Certo, Rafael. Tem um ponto também que eu acho bastante interessante a gente trazer aqui, que muitas vezes nós ouvimos falar dos puritanos como algo pejorativo, né? Como um termo ofensivo, mas pelo que você explicou pra gente, fica difícil entender o porquê disso. Então, com base nas leituras que você fez sobre esse assunto, qual que é o fundamento desse pensamento? Então, Rivaldo, realmente existe essa forma pejorativa de você tratar outras pessoas, principalmente na atualidade. Isso é algo atual. Você chamar alguém de puritano, normalmente você está querendo se referir ao jeito que essa pessoa vive, mas também querendo se referir a ele como um hipócrita ou como alguém que está tentando impor a sua moralidade a outras pessoas. Isso realmente é uma interpretação atual de um movimento histórico já de mais de 300 anos que não é muito precisa.
de fato, os puritanos, eles tiveram os seus erros, eles tiveram seus momentos de incoerência, de hipocrisia. Movimentos religiosos todos, eles são falhos em algum ponto, porque os homens são falhos, porque a religiosidade é algo que vem do homem. O movimento puritano teve muitas qualidades e teve também os seus erros. Como exemplo, a gente pode mostrar que eles, de fato, muitas vezes pendiam ao legalismo, as regras deles muito bem estabelecidas, mas isso acabava levando eles a um legalismo muito grande, tendo até casos, por exemplo, em que no dia do domingo, se duas pessoas fossem flagradas juntas conversando ou participando de algum momento de lazer, isso era algo altamente reprimido pela sociedade ali, daquela comunidade. Isso era algo visto como pecaminoso até. Então eles tinham as regras deles, mas às vezes as regras deles exageravam de forma que não tinha um fundamento bíblico. Era algo puramente humano e era algo que fazia com que eles fossem para esse lado legalista de uma forma muito grande. Outro exemplo que a gente pode dar é a visão da recreação. Eles tinham esse ideal do trabalho como algo que dignifica o homem, e eles viam a recreação como ou uma perda de tempo, ou algo que era necessário para que as pessoas tivessem um momento de recreação simplesmente para poderem voltar ao trabalho depois. Não era algo visto como algo que poderia ser aproveitável, não era algo visto como algo importante ou válido dentro do relacionamento deles com Deus. Era uma visão puramente voltada para o trabalho, ou era uma visão de algo que não importava. Então, realmente, os puritanos eles tiveram muitas falhas, sim, ao decorrer da história deles, mas as falhas deles também podem ajudar a gente hoje a entender o que é válido ou não, principalmente dentro das nossas igrejas. A gente tem a tendência de apontar para esses movimentos históricos e criticar e estigmatizar, mas eu acho que de uma forma prática a gente poderia analisar os pontos positivos e os pontos negativos desses movimentos, do puritanismo no caso, que é o que a gente está falando hoje, e tentar aplicar de uma forma equilibrada, de uma forma válida, de uma forma alinhada com o ensino bíblico, a nossa procedência de hoje, a nosso relacionamento com Deus hoje, a forma como a gente é a igreja hoje. E eu acho que o movimento puritano ele traz preciosas dicas e maneiras como a gente pode se relacionar com Deus e também com os nossos irmãos na fé. Esse alinhamento da fé dentro da igreja é uma coisa muito importante que Paulo fala muito também em Efésios 4, por exemplo. Além disso, você ter uma visão teocêntrica da sua vida, em que todos os aspectos do seu cotidiano, seja o seu trabalho, sejam os seus estudos, seja o seu relacionamento, seu momento com a sua família, tudo isso apontando para Deus, é algo realmente que vale muito a pena, é algo que foi muito aproveitado pelos puritanos e que hoje faria uma diferença muito grande na vida dos cristãos atuais. E além disso, a gente pode ver e aprender com os erros dos puritanos. A gente pode ver que o legalismo é algo que acaba muitas vezes sendo uma pedra de tropeço nesses movimentos, inclusive na igreja, e a gente tem que tomar cuidado com isso, observando movimentos históricos como o puritanismo, vendo que isso é algo que realmente prejudicou esse movimento e tentando abolir esse tipo de comportamento dentro da nossa comunidade e em nós mesmos, né? Além disso, a gente tem que tomar cuidado com as nossas regras demasiadas. A gente tem que ver se essas regras realmente são baseadas na palavra de Deus, se elas têm alguma base bíblica, se elas fazem sentido ou se elas são regras simplesmente morais baseadas no nosso pensamento humano. Isso tudo é algo que a gente pode aprender com o movimento puritano. Maravilha, Rafael. Queria agradecer então por essa pergunta respondida, acho que ficou bem claro para a gente. E para você ouvinte, queria lembrar você que nós também estamos no YouTube agora, então você também vai conseguir acompanhar nossos episódios por lá. Nós também estamos com projetos para trazer devocionais, estudos num formato diferente do podcast também, e tudo isso você consegue acompanhar através das nossas redes sociais, Perguntando Teologia. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, e através das redes sociais você também consegue nos enviar as perguntas. Então, se você tem alguma dúvida relacionada à teologia no geral, na interpretação de algum versículo bíblico, interpretação de algum capítulo, você pode enviar para a gente pelo Instagram ou pelo nosso e-mail perguntandoteologia@gmail.com. Esperamos você no próximo episódio. Até mais!